Enquanto cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma super-terra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. Número 1. Novo tipo de exoplaneta. As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando, mas depois migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmos. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2. O mundo do tamanho de Júpiter. Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece: como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de Planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa super-terra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante, é também o tamanho. TOI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando uma das mais maciças superterras já descobertas. Mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. 3 planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de 3 planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás, de tamanho semelhante ao de Júpiter, orbitam muito perto de suas estrelas, que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de 1 milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes.
Mas apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de bário. São 2 planetas quentes e ardentes, cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta, o bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b, são gigantes de gás ultraquentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperaturas suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6. O planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol, e isso é diferente de tudo que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultraquente exoplaneta que está a mais de 1000 anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, podemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. Número 7. Uma luz zodiacal. Está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em 3 exoplanetas distantes. É a luz zodiacal, um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. Poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do sol de um ponto escuro na Terra, e em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal, causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que 3 deles, Kepler 69c, Kepler 1229b e Kepler 395c, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS 1256b. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico, envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta anão marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta, quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Mas não é bem uma estrela, é algo... Nosso universo está cheio de coisas incríveis e aterrorizantes. Você já sabe sobre quasares, buracos negros, matéria escura e assim por diante. Mas e os horrores do espaço dos quais nunca ouvimos falar? Você gostaria de visitar os mundos mais bizarros do universo? E não fui eu que fiz essa lista, mas a própria NASA. Bem-vindo à Galáxia dos Horrores, a incrível coleção de Halloween da NASA. Por favor, junte-se a mim em uma jornada para alguns planetas e me diga qual deles você considera o mais horrível. Aperte o cinto. Nosso primeiro destino é um gigante de gás chamado TRES-2b.
Está localizado a 750 anos-luz de nós. Se usássemos uma espaçonave normal, levaríamos cerca de 10 milhões de anos para chegar lá. O TRS-2b orbita uma anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol. Também pesa cerca de 1,5 vezes mais que Júpiter. Então, o que há de tão especial nisso? Bem, se você tem medo do escuro, certamente não vai querer visitar esse lugar. É o planeta da noite eterna, o mais escuro de todos os planetas conhecidos por nós. Mas ele não fica tão longe de sua estrela, então por que isso acontece? O fato é que a superfície do TRS-2b reflete a luz ainda menos que o carvão. Por causa disso, parece não haver luz alguma. Se você estivesse voando pela superfície deste planeta, seria como andar com uma venda nos olhos. Oh, espere, na verdade há alguma luz. Um misterioso brilho vermelho profundo envolve a superfície do planeta. Este brilho é criado pela atmosfera ardente, o que torna o TRS-2b um planeta abrasador. O ar lá é ainda mais quente que lava. Ah, mas se você acha isso ruim, deixa eu te mostrar o próximo lugar da nossa jornada de terror. A NASA não estava de brincadeira ao apelidar este. Agora não estamos falando apenas de um planeta, mas de 3 ao mesmo tempo. Eles também ficam bem longe de nós, 2.300 anos-luz do Sol. Poderíamos chegar lá em cerca de 35 milhões de anos. Todos os planetas estão na constelação de Virgem, e cada um é extremamente leve, muito mais leve que a Terra. Esses 3 exoplanetas são chamados de Poltergeist, Draugr, Phobetor. Nomes legais, hein? É porque cada um deles está prestes a se tornar um fantasma. Olha só, eles não giram em torno de uma estrela, mas em torno de um pulsar. Os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas com um campo magnético extremamente poderoso. Em palavras simples, são as estrelas que um dia explodiram. Após a explosão, elas geralmente emitem um pulso tão poderoso que faz com que a estrela gire a uma velocidade inimaginável, vários milhares de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, elas constantemente emitem pulsos eletromagnéticos que afetam tudo ao seu redor. Então, você provavelmente já adivinhou o que está acontecendo com nossos planetas zumbis. Eles estão lenta e gradualmente sendo destruídos sob a influência gigantesca da radiação. Um dia vão desaparecer sem deixar rastro. Planetas fantasmas orbitando uma estrela morta-viva? Sim, mundo zumbi é um nome apropriado. Também não é de surpreender que os cientistas tenham apelidado esse pulsar de Lich, apesar do longo nome oficial. Bem, pelo menos esses caras estão juntos em sua derradeira dança. Este planeta tem um nome longo, então tenha paciência comigo. HD 189733b. Esse gigante gasoso fica a 65 anos-luz de distância de nós. Levaria cerca de 1 milhão de anos para chegar lá em uma nave espacial. HD, este planeta é um pouco mais massivo que Júpiter e orbita sozinho sua estrela, uma anã laranja. À primeira vista, pode parecer amigável, uma agradável cor azul e ondas na superfície. Meio que lembra um céu de verão ou espuma nas ondas do mar, certo? Oh, as aparências enganam muito, meu amigo. Esse planeta tem uma agradável cor azul cobalto devido à sua atmosfera nebulosa e queimada, que contém silicatos que condensam quando aquecidos. Em outras palavras, as nuvens deste planeta têm chuva de vidro. Sim, chove cacos de vidro quente aqui. Ah, e se isso não for suficiente, há um vento furioso na superfície, que se move a uma velocidade de 8.690 km por hora. Apenas para comparar, o vento mais rápido da Terra chegou a 408 km por hora, cerca de 20 vezes mais fraco. E por isso centenas de milhares de cacos de vidro correm horizontalmente pela superfície do planeta a uma velocidade vertiginosa. Eu realmente não invejo ninguém que tente pousar lá. Aliás, esse não é o único caso de chuvas estranhas em nosso universo. Por exemplo, chove ferro fundido no planeta Dimidium. Também podemos falar dos chamados planetas de carbono. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se existirem, haveria toneladas de nuvens negras e venenosas, e choveria gasolina pura e asfalto líquido quente. Ah, e também gotas de chuva explodiriam ao tocar a superfície. Ei, nada de especial. Esse milagre cósmico é chamado COI 55b ou Kepler 70b. Um planeta que está muito longe de nós, 4.000 anos-luz. Levaríamos cerca de 70 milhões de anos em uma nave espacial. É 2 vezes mais leve que a Terra e faz um giro completo em torno de sua estrela em apenas algumas horas. Há muito tempo, era um planeta comum, semelhante à Terra, do tamanho de Júpiter.
e estava orbitando tranquila e calmamente sua estrela anã vermelha, KOI 55. Mas tudo mudou cerca de 700 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar que em alguns bilhões de anos, nosso Sol começará a se expandir em uma enorme estrela, absorvendo tudo em seu caminho? Pois esse é o destino das anãs vermelhas. Mais cedo ou mais tarde, elas aumentam, transformando-se em gigantes azuis incrivelmente quentes. A mesma coisa aconteceu com o KOI 55. Essa estrela começou a aumentar de tamanho e a aquecer, transformando-se gradualmente em uma gigante azul-branca. Estava pronta para devorar os planetas mais próximos. A vida dentro de sua estrela transformou o KOI 55b em uma pedra redonda em brasa. É um dos planetas mais quentes que descobrimos até agora. A temperatura nele chega a 6.650 graus Celsius. É mais quente que o Sol, que é, deixe-me lembrá-lo, uma estrela. E por algum motivo ainda está vivo, e vive como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o planeta desaparecerá de qualquer maneira. Ele está evaporando lentamente devido à atmosfera incandescente, mas ainda assim, de alguma forma, conseguiu sobreviver à jornada através da estrela, o que não é típico dos planetas, para dizer o mínimo. Eu invejo essa força de vontade. No entanto, nem todos os planetas têm tanta sorte. Alguns estão sendo gradualmente destruídos por suas estrelas, e existe até um sistema inteiro entre eles. WASP-12b. Este último planeta é um triste solitário. Está localizado a 870 anos-luz de nós. A viagem até lá levaria cerca de 25 milhões de anos. Ele é cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter. É um planeta muito triste e escuro. Um gigante gasoso condenado, muito semelhante a Júpiter quente, e orbita sozinho a sua estrela. Ao mesmo tempo, está localizado tão perto de sua estrela que seu período orbital leva apenas um dia. É claro que, devido a essa proximidade, a estrela gradualmente absorve o WASP-2b. O calor escaldante da estrela está lentamente destruindo e devorando a atmosfera do planeta. O planeta tem apenas cerca de 10 milhões de anos restantes. Mas o mais interessante é que, por causa desse alongamento, o WASP-2b adquiriu a forma de um ovo. Nem se parece mais com o planeta. Também é muito quente. A temperatura da superfície do gigante gasoso chega a 2.240 graus Celsius. Além disso, um espectrógrafo de origem cósmica, ou COS, descobriu que o planeta troca matéria com sua estrela. Eles estão localizados tão próximos que dão um ao outro parte de seus elementos químicos. Esse é um fenômeno comum em sistemas estelares binários muito próximos, mas esta é a primeira vez que os cientistas viram isso em uma relação estrela-planeta. Que sistemas originais! Para ser honesto, se eu tivesse seguro total, ficaria animado em visitar pelo menos um deles. E você? Por favor, deixe-me saber nos comentários. Pronto para testar seus conhecimentos? Claro que sim! Você receberá um ponto para cada resposta correta. Então, bora lá! O Sol é amarelo. Você acha que isso é um mito? Peça a alguém para desenhar uma imagem do Sol, e é provável que a pessoa fará um círculo amarelo ou laranja no céu. Surpresa! Na verdade, o Sol não é amarelo. Se você o vir em algum lugar fora da atmosfera da Terra, ele será branco. Por quê? Segundo a NASA, a temperatura do Sol é a razão pela qual ele é branco. A cor do Sol consiste em todas as cores misturadas, por isso parece branco aos nossos olhos. Então, por que você acha que o vemos como amarelo ou laranja aqui da Terra? Os comprimentos de onda coloridos, que são amarelos e laranjas, são mais longos e os únicos que chegam aos nossos olhos. As outras cores de comprimento curto de onda se espalham na atmosfera e o céu parece azul durante o dia pelo mesmo motivo. Os meteoritos são quentes como fogo quando caem na Terra. O que você acha? Mito ou fato? Quando as pessoas veem uma bola de fogo ao redor do meteorito, acham que ele está super quente. Isso é um mito. Os meteoritos não caem imediatamente na Terra. A maioria deles está no espaço há bilhões de anos, e lá o ambiente é frio. Apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas os meteoritos não caem na Terra em chamas? Por quê? A bola de fogo é na verdade o ar na frente do meteorito. Ele é comprimido pela enorme velocidade dele. Aí, a parte externa pega fogo. Mas essa camada se apaga no impacto ao pousar na Terra. Como você pode imaginar, quando eles pousam, os meteoritos são no máximo mornos e não quentes como lava. Um lado da Lua fica permanentemente no escuro. Você acha que isso é um mito ou um fato? É um mito.
Ah, fala sério! Primeiro o Sol e agora a Lua? Tô vivendo uma mentira? Então, as pessoas olham para o céu e veem apenas o lado brilhante da Lua. A realidade é que o Sol brilha igualmente em todos os lados da Lua enquanto gira e orbita a Terra. Metade da Lua está na sombra e metade recebe a luz do Sol, parecido com o que acontece com a Terra. Então não é verdade. Semelhante à Terra, a Lua não tem um lado escuro permanente. A lógica é simples. A Lua orbita a Terra, mas também gira em seu próprio eixo. Se pensamos sobre isso, percebemos que estamos sempre olhando para o mesmo lado da Lua. Os buracos negros absorvem tudo o que aparece pelo caminho. O que é? Mito ou fato? Os buracos negros não têm massa infinita e força gravitacional. Mas, ainda assim, ninguém sabe ao certo o que acontece com as coisas puxadas para dentro deles, embora os especialistas saibam que eles não têm supergravidade. Vamos imaginar isso. Se houvesse um buraco negro tão grande quanto o Sol, ele não engoliria imediatamente todo o planeta. Imagine buracos negros como aspiradores de pó. Cada um atrai uma nuvem de poeira perto do seu alcance. As outras partículas de poeira permanecem onde estão. Portanto, mesmo que houvesse um buraco negro substituindo o Sol, todos os planetas continuariam a orbitar da mesma forma. Eles não iriam para o buraco negro. Se uma estrela ou outra coisa entrasse no alcance dele, só então sua gravidade afetaria a estrela. Quando você liga para alguém, o sinal é refletido por um satélite. Isso é um mito ou um fato? É um mito. Ou melhor, uma lenda urbana ou equívoco, como preferir. Quer dizer, existem alguns telefones via satélite, mas nós, pessoas comuns, não os usamos todos os dias. Seu celular funciona de uma maneira bem diferente. Quando você liga para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra pessoa online. É por isso que existem conexões de torre, enormes redes de conexões de torre para torre e cabos ocultos. A Lua não tem gravidade. Alguma suposição? Mito ou fato? Isso é uma lenda urbana. Pergunte a qualquer astronauta que você conhece. Se você não conhece nenhum, apenas confie em mim. Há imagens provando que a Lua tem gravidade. Quando digo que a Lua tem gravidade, não pense que é parecida com a gravidade da Terra que faz uma maçã cair. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Qual é a sensação de andar na superfície da Lua? O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, mencionou que é como se mover em câmera lenta, e talvez não muito diferente de um trampolim, só que sem elasticidade e instabilidade. O pôr do Sol em Marte parece azul. Você acha que isso é um mito ou um fato? Isso é um fato. O pôr do Sol é sempre magnífico. O céu é cheio de diferentes tons de amarelo. Agora imagine isso em azul. De acordo com a NASA, o pôr do Sol em Marte parece azulado a olhos nus. Isso acontece por causa da poeira, pois as partículas mais próximas do Sol aparecem em tons de azul. Existe algo chamado lunamotos. Isso é um mito ou um fato? Fato. Tremores também acontecem na Lua, e eles são chamados de lunamotos. Eles têm características diferentes, não muito semelhantes aos terremotos na Terra. Um planeta pode ser quente o suficiente para vaporizar rochas. Algum palpite? É um mito ou um fato? É um fato. A temperatura nesse universo é realmente muito alta. Existe um planeta cuja temperatura é suficiente para derreter e até vaporizar rochas. Ele é 2 vezes maior que a Terra. Essa super-terra é parecida com o nosso planeta e é muito quente. Especialistas acreditam que possivelmente existam oceanos de lava e nuvens que chovem rocha derretida. Cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. Você acha que isso é um mito ou um fato? Fato. Embora o Sol seja uma das mais de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea e esteja no coração do nosso sistema solar, pode caber 1 milhão de terras nele. Sim, ele parece pequeno quando o vemos daqui, mas é só porque está bem longe da Terra. Todos os cometas têm caudas. Mito ou fato? É verdade. Alguns cometas simplesmente não mostram suas caudas. Eles parecem como se alguém tivesse jogado uma bola de neve no espaço. O espaço é completamente silencioso. O que você diz? Shhh, eu sei que essa foi muito fácil. É um fato. O espaço não tem atmosfera, então não há como ouvir nenhum som lá. Mercúrio é o planeta mais quente. Mito ou fato? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então isso deveria ser um fato, né? Não, na verdade não. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e o segundo planeta a partir do Sol. Mas a distância do Sol não é o que define a temperatura. O calor depende da atmosfera. Assim, a atmosfera de Vênus consiste principalmente de dióxido de carbono e de um pouco de nitrogênio.
Essa combinação torna a atmosfera muito espessa. E quando digo espessa, é realmente isso. Ao longo do ano, a superfície de Vênus mantém uma temperatura de cerca de 460 graus Celsius. A superfície de Mercúrio tem a temperatura parecida com a de um deserto, mas ela é muito mais alta em termos de variações. Vênus gira no sentido horário. O que você diz? Isso é um fato. Vênus gira na direção oposta em comparação a muitos outros planetas. O Sol nasce no oeste e sua rotação é bem lenta. O planeta precisa de 225 dias terrestres para completar sua rotação ao redor do Sol. A distância do planeta em relação ao Sol afeta a duração de uma rotação. Ele fica bem perto e o Sol exerce uma forte e perceptível atração sobre os planetas. As pegadas na Lua podem ficar lá por milhões de anos. Você acha que isso é um fato ou um mito? Fato verificado. A Lua não tem atmosfera, portanto, não há vento. Se não há vento, não é possível apagar as pegadas sem qualquer intervenção. Então, quantos pontos você conseguiu? Conte pra gente nos comentários. Confira só. Os astrônomos descobriram um exoplaneta que estão chamando de Super Saturno. Tem anéis sobre uma largura de UA. UA é como os planetas se cumprimentam quando passam. UA! Ou será uma unidade astronômica, que é a distância do Sol à Terra. Esse é um sistema de anéis incrivelmente grande, daí seu nome. O Super Saturno está sendo chamado de Objeto de Mamajack, em homenagem ao astrônomo que liderou a equipe a que devemos a descoberta. O professor Eric Mamajack, da Rochester University, em Nova York, encontrou o Super Saturno enquanto vasculhava dados baixados de observações de trânsito de grande angular. O WASP é a sigla para Wide Angle Search for Exoplanets. É um projeto engenhoso desenvolvido no ano 2000 por astrônomos da Queen's University, em Belfast, Irlanda do Norte, e da Universidade de St. Andrew, na Escócia. Usando 4 telescópios, as câmeras de vídeo CCD nos telescópios registram um leve escurecimento da luz das estrelas causado por objetos que passam na frente delas. Isso é chamado de método de detecção de exoplanetas por trânsito. Por exemplo, o planeta Vênus transita em nossa visão do Sol a cada 200 anos. Um ponto preto, a silhueta de Vênus, é visível cruzando na frente do Sol enquanto Vênus passa entre a nossa linha de visão e o Sol. Este minúsculo eclipse faz com que a quantidade de luz solar que chega à Terra seja reduzida em uma quantidade minúscula, também conhecida como pequenina. O mesmo vale para todas as estrelas da Via Láctea que têm planetas ao seu redor. Exoplanetas transitando na frente de estrelas devem estar em linha direta de visão com a Terra para que a luz da estrela seja esmaecida. Esses trânsitos não ocorrem com muita frequência. É por isso que milhares de estrelas devem ser observadas simultaneamente pelo maior tempo possível, entre 4 e 8 horas por noite. O WASP foi criado para monitorar continuamente o maior número possível de estrelas. Talvez uma delas mostrasse um trânsito de exoplanetas. Isso se traduz em muitos dados sendo produzidos, cerca de 40 gigabytes por sessão de visualização. Cientistas da computação da Universidade de Leicester, na Inglaterra, desenvolveram um programa de computador para armazenar os dados e gerar gráficos fotométricos da intensidade da luz de cada estrela. A Open University, também na Inglaterra, aderiu ao projeto WASP, pegou esses dados e os disponibilizou para pesquisas de astrônomos de todo o mundo. Os gráficos da intensidade da luz das estrelas que mostram mudanças em seu brilho são chamados de curvas de luz. Esses gráficos têm 2 eixos. Um é o eixo da linha do tempo, o outro é da intensidade da luz. À medida que o objeto, considerado um exoplaneta, embora também possa ser uma estrela anã marrom, cruza na frente da estrela, o eixo da linha do tempo acompanha a rapidez com que ele está se movendo. Ele nos diz a distância do objeto até a estrela, enquanto o eixo de brilho acompanha o quanto a luz da estrela diminui. Dessa forma, podemos descobrir o tamanho do objeto. Obviamente, objetos grandes escurecerão mais a luz e serão mais fáceis de detectar. Atualmente, os equipamentos baseados na Terra não são sensíveis o suficiente para medir o escurecimento causado por planetas tão pequenos quanto a Terra. Os do tamanho de Netuno e maiores são o limite para o WASP. No entanto, o telescópio espacial James Webb, que agora está em operação, tem uma sensibilidade muito maior e será capaz de resolver os trânsitos de exoplanetas do tamanho da Terra. Eu sei que você quer que eu chegue ao Super Saturno, mas há outra coisa com a qual você deve estar familiarizado antes de chegarmos lá.
Se o exoplaneta tiver uma atmosfera, ou no caso de Super Saturno, um sistema de anéis, a luz estelar da estrela em que o planeta está transitando brilhará através da atmosfera ou sistema de anéis, e isso também pode ser detectado. A curva de luz mostrará menos escurecimento nos dados fotométricos, porque nem toda a luz da estrela será bloqueada. Alguma luz ainda passará pela atmosfera ou pelos anéis. Isso é importante porque dá aos astrônomos uma leitura da atmosfera. O telescópio espacial James Webb está equipado com espectroscópios que podem determinar o conteúdo de gás da atmosfera de exoplanetas em trânsito, oxigênio, metano, carbono, etc. O projeto WASP está realmente se popularizando. Há um projeto Super WASP, agora constituído por WASP North e WASP South. Um olha para o céu do hemisfério norte, o outro para o céu do hemisfério sul. Há também uma pesquisa de trânsito de nova geração, NGTS, baseada no projeto WASP. É automatizada, para que os astrônomos não precisem ficar acordados a noite toda tomando café, mas eles podem se quiserem. Localizado no Observatório Europeu do Sul, no deserto do Atacama, no Chile, o NGTS varre milhões de estrelas e descobriu mais de 100 exoplanetas com um tamanho tão pequeno quanto 3 vezes o tamanho da Terra. O NGTS iniciou um clube Planet Hunters nas mídias sociais. Cientistas cidadãos podem pesquisar o banco de dados online de curvas de luz. O que tinha sido um esforço estritamente britânico iniciado por 1 ou 2 astrônomos é agora um fenômeno mundial. Com a capacidade de ler as assinaturas espectroscópicas dos gases atmosféricos durante os trânsitos de exoplanetas, surgiu uma nova ideia: tecnoassinaturas. Isso é identificar especificamente gases em atmosferas de exoplanetas que são produzidos por civilizações. O telescópio espacial James Webb pode fazer isso. Gases de poluição como clorofluorcarbonos, CFCs, podem ser vistos espectroscopicamente, se presentes. O trítio dos reatores de fusão, se existirem, também podem ser detectados, juntamente com os padrões de calor das cidades nas superfícies dos planetas. Tecnoassinaturas é um conceito recente que se originou após o início do projeto WASP. Quem sabe o que vai aparecer? Agora vamos voltar ao Super Saturno. A estrela que o Super Saturno orbita é a J1407, uma pequena, tênue estrela da pré-sequência principal, semelhante ao Sol, da 13ª magnitude. Bem, o olho humano só pode ver estrelas com cerca de 6ª magnitude, e cada magnitude é 2,5 vezes mais fraca que a anterior. Portanto, não é uma estrela excepcional, apenas outra estrela telescópica na região de Escorpião Centauro do céu noturno. J1407 é uma estrela jovem que ainda não se estabeleceu em sua fase estável de longa duração. Isso é importante porque Super Saturno, oficialmente J1407b, está mostrando sinais de ter um sistema de anéis em um estágio inicial de desenvolvimento. A curva da luz do Super Saturno estava escondida na montanha de dados do projeto Super WASP. O professor Mama-Jack e seu associado, Matthew Kenworthy, da Universidade de Leicester, estudaram os dados minuciosamente e produziram um relatório detalhado. O conhecimento depende de bons registros. O eixo horizontal da curva de luz do J1407b, o eixo do tempo, é o que está causando todo o burburinho. O Super Saturno levou semanas para transitar na frente de sua estrela-mãe, 56 dias para ser exato. Os sistemas de anéis planetários com os quais estamos familiarizados em nosso sistema solar orbitam ao redor do equador dos planetas gigantes gasosos e são muito finos, de apenas alguns metros de espessura até alguns centímetros. Em um telescópio, os anéis de Saturno parecerão desaparecer quando o planeta estiver com inclinação zero em direção à Terra. Saturno deve estar inclinado em um ângulo em relação à Terra para que seu belo sistema de anéis seja visível. É algo que todos deveriam fazer questão de ver: Saturno em um telescópio. Se os anéis do Super Saturno bloquearam a maior parte da luz de J1407 por 56 dias, isso significa que o planeta deveria estar orbitando em uma inclinação acentuada em relação à sua estrela. Se estivesse com inclinação zero, não veríamos os anéis bloqueando a luz. Portanto, o tempo orbital pode ser determinado: 10 anos no mínimo a 200 anos se a órbita for altamente elíptica. Calcula-se que o próprio superplaneta tenha 24 vezes a massa de Júpiter, o que significa que, se for gasoso, pode ser uma estrela anã marrom. Super Saturno parece ter um objeto do tamanho de Marte orbitando em torno dele, porque há uma enorme lacuna nos anéis que provavelmente foi limpa por um objeto grande. A divisão Cassini nos anéis de Saturno é onde a Lua abriu um caminho através dos anéis de Saturno.
A curva de luz de Super Saturno foi observada apenas uma vez. Todos os sistemas de detecção de exoplanetas estão atentos esperando que volte a circundar a J1407. Ninguém sabe quando isso vai ocorrer. Alguns astrônomos sugeriram que J1407b é um sistema estelar de anãs marrons em si, apenas passando em frente, mas não conectado à estrela J1407. Um reaparecimento orbital do Super Saturno refutaria essa teoria. A região central do Super Saturno bloqueou toda a luz de sua estrela primária. Isso é o que indica que o sistema de anéis é novo e está em uma fase inicial de desenvolvimento. Com o tempo, espera-se que a massa do anel muito densa próxima ao planeta diminua à medida que toda essa matéria é absorvida pelo planeta ou ejetada para o espaço. Isso é o que aconteceu com os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar. O objeto Mama Jack é um choque. Nunca antes, ou desde então, uma curva de luz como a do Super Saturno foi detectada. Super Saturno adicionou um novo capítulo à nossa compreensão da formação dos sistemas de anéis. Um brinde a você, Super Saturno. Espero vê-lo novamente em breve. Mercúrio é o planeta que geralmente está mais próximo da Terra. Isso te surpreende? Surpreendeu a mim. Vênus certamente se aproxima mais de nós do que Mercúrio. Pode chegar a 40,2 milhões de quilômetros. Afinal, Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e a Terra é o terceiro. Até Marte se aproxima mais da Terra do que Mercúrio. O planeta vermelho pode chegar a uma distância de 56,3 milhões de quilômetros da nossa casa, como acontecerá no ano de 2287. Eu não estarei por perto para ver. A distância média da Terra a Mercúrio é de 77 milhões de quilômetros, mas Mercúrio ainda é, geralmente, o planeta mais próximo da Terra. Isso ocorre porque Vênus geralmente fica em algum lugar do outro lado do Sol por 112 dias, e Marte geralmente está longe em sua órbita altamente elíptica, com quase 2 anos de duração. Isso deixa Mercúrio passando entre a Terra e o Sol a cada 44 dias, e, portanto, geralmente mais próximo da Terra do que Vênus ou Marte. Essa é uma boa pergunta para puxar assunto entre seus amigos, não é? 22 naves espaciais voaram com sucesso para Vênus, e mais de 30 voaram para Marte, mas apenas 2 já foram para Mercúrio. Então, o que há de tão difícil em ir para lá? Bem, tem a ver com o Sol. Mercúrio não é apenas o planeta que geralmente está mais próximo da Terra, é também o planeta que está sempre mais próximo do Sol, a 46,1 milhões de quilômetros, para ser precisa. Estar tão perto do Sol cria desafios de navegação, para dizer o mínimo. Qualquer nave espacial que vá para Mercúrio é acelerada pela tremenda atração gravitacional do Sol. A espaçonave estará se movendo muito rápido para entrar em órbita ao redor de Mercúrio. É por isso que a primeira espaçonave que foi para Mercúrio, a Mariner 10 dos Estados Unidos, apenas passou por Mercúrio 3 vezes, mas não fez nenhuma tentativa de alcançar a órbita deste planeta. A única outra nave que foi para lá, a espaçonave Messenger dos Estados Unidos, levou 6 anos e meio para chegar lá. Isso que eu chamo de viagem. A Messenger alcançou a órbita por um período de 4 anos antes de finalmente ficar sem combustível e colidir com a superfície de Mercúrio em 20 de abril de 2015. Muitas naves espaciais voaram para Júpiter mais ou menos no mesmo tempo que a Messenger levou para ir a Mercúrio. O desligamento é a aceleração da espaçonave. Muito simples, é preciso muito combustível a bordo para acionar os motores na direção reversa e frear a velocidade da nave contra a grande gravidade do Sol. Desacelerar o suficiente para entrar em órbita ao redor de Mercúrio é algo proibido para a potência de foguete. Alguma outra maneira tinha que ser encontrada para desacelerar a Messenger, uma maneira que usasse pouco ou nenhum combustível. A Messenger pesava cerca de 1.100 quilos, carregada com 9 peças de equipamentos científicos de última geração, dos quais 55% do peso total, ou cerca de 600 quilos, eram de combustível. Mas esse combustível não seria usado para desacelerar a espaçonave, e sim para 5 queimas de motor associadas a assistências de gravidade, e também para ajustes orbitais assim que a Messenger chegasse a Mercúrio. Assistências de gravidade usam a gravidade e a velocidade orbital do planeta para acelerar ou desacelerar uma espaçonave. Se a nave se aproximar de um planeta em um ângulo de movimento para frente, isto é, um ângulo na direção em que o planeta está girando em torno do Sol, então tanto a gravidade do planeta quanto a sua velocidade orbital dão à espaçonave um impulso de estilingue, aumentando muito sua velocidade e enviando-a em uma direção diferente. Esse aumento na velocidade pode ser adicionado pela espaçonave disparando seus motores de foguete no momento certo.
Ambas as sondas Voyager usaram a gravidade massiva de Júpiter para serem lançadas para os planetas gigantes gasosos externos e, eventualmente, para fora do Sistema Solar. A assistência de gravidade também pode ser usada para desacelerar uma espaçonave, como no caso da Messenger. Ao entrar no caminho orbital de um planeta, à frente do planeta, a gravidade puxa a espaçonave para trás e a desacelera. Uma queima de motor é necessária neste momento para escapar do caminho orbital do planeta. A Messenger realizou um sobrevoo com assistência gravitacional da Terra, 2 sobrevoos com assistência gravitacional de Vênus e 3 com assistência gravitacional de Mercúrio. Só então a Messenger foi desacelerada o suficiente para entrar em órbita ao redor de Mercúrio. A sonda viajou surpreendentes 8 bilhões de quilômetros para ir da Terra até Mercúrio. Isso é uma distância maior do que Plutão está da Terra em seu ponto mais distante. O nome Messenger é um acrônimo quase tão inteligente quanto sua intrincada trajetória de voo até Mercúrio. Como Mercúrio é o planeta que se move mais rapidamente, os antigos gregos chamaram de Mercúrio o mensageiro do Olimpo. As notícias viajavam rápido mesmo naquela época. Messenger realmente significa Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging. O que você acha? Será que fizeram um concurso para inventar esse nome? A boa notícia é que outra missão até Mercúrio está em andamento agora. É uma missão espacial combinada ESA-JAXA, Agência Espacial Europeia, Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, que leva 2 satélites para a órbita de Mercúrio. A missão não usa um acrônimo para sua espaçonave, tem um nome verdadeiro, Bepi Colombo. Não é um personagem de desenho animado. Dr. Giuseppe Colombo, que dá nome à espaçonave, era um matemático italiano e professor de mecânica aplicada. Ele trabalhou com a NASA na missão Mariner 10 para Mercúrio. Bepi é o apelido de infância de Giuseppe, de todos que o conheciam e o amavam. A NASA estava satisfeita com o sobrevoo de Mercúrio, o primeiro, mas o professor Bepi calculou que com um pequeno ajuste da trajetória de voo para permitir uma assistência gravitacional em Vênus, a Mariner 10 poderia voar por Mercúrio repetidamente em diferentes órbitas ao redor do Sol. Graças a Bepi, a NASA conseguiu 3 sobrevoos de Mercúrio pelo preço de um. A Bepi Colombo, a espaçonave, está programada para realizar 9 sobrevoos com assistência gravitacional, 1 da Terra, 2 de Vênus e 6 do próprio Mercúrio. Cada desaceleração planetária diminui a velocidade de Bepi Colombo em relação à velocidade em que Mercúrio está se movendo ao redor do Sol. Isso permitirá a inserção na órbita. Caso contrário, a Bepi Colombo iria para o Sol. Uma vez em órbita ao redor de Mercúrio, o Módulo de Transferência de Mercúrio da Bepi Colombo, ou MTM para abreviar, lançará 2 satélites, um europeu, o MPO Mercury Planet Orbiter, e um japonês, o MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Ambos devem orbitar Mercúrio por 1 ano. Ao todo, o MCS, Mercury Composite Spacecraft, consiste no MPO, no MIO, no MTM e no MOSIF, Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure, que protege a espaçonave do Sol e abriga a eletrônica do MIO. Essa sopa de letrinhas dos componentes da missão destaca outra razão pela qual é difícil chegar a Mercúrio. Após 6 desacelerações gravitacionais, 6 queimas de motor, 18 órbitas ao redor do Sol, 6 anos e meio de viagem e 14.500 bilhões de quilômetros de distância, é necessário um complexo de equipamentos sob medida. É como aquele piquenique na montanha que você gostaria de fazer. Você não pode simplesmente dirigir até lá. É preciso caminhar um longo caminho até uma trilha de montanha complicada e levar repelente de insetos, protetor solar e seu chapéu. E, comidas e bebidas. Não é fácil. Bepi Colombo embalou tudo, incluindo o almoço. Não, na verdade não. O design é incrivelmente complexo. Nada pode ser exposto ao sol, nem mesmo os painéis solares. Os painéis solares devem ser mantidos quase em ângulo reto com o Sol, ou o calor e o fluxo de partículas corroerão as células solares, e, sem eletricidade, tudo estaria perdido. Portanto, em ângulos retos com o Sol, os painéis solares devem ser extra longos, como se houvesse apenas um pouco de luz solar. Os painéis solares da Bepi têm 15,2 metros de comprimento. O Sunshield deve permanecer alinhado giroscopicamente em direção ao Sol, para que todos os instrumentos estejam sempre na sombra, mas ainda tenham uma linha de visão do que cada um deve monitorar. E há muitos instrumentos, 5 no orbitador JAXA e 11 no orbitador ESA. É um piquenique incrível! Uau, 16 instrumentos e nem mesmo um saxofone. Qual é? Os objetivos científicos irão se somar ao que aprendemos nas 2 missões anteriores a Mercúrio.
Os dados coletados pela Bepicolombo permitirão aos cientistas estudar o interior e a composição do planeta, juntamente com a geologia e a morfologia da superfície de Mercúrio, a formação do campo magnético de lá e a história evolutiva, as interações do vento solar do planeta e o ambiente geral. Como um planeta rico em metais, Mercúrio pode conter uma vasta riqueza de minerais que a Messenger não conseguiu detectar. A Bepicolombo foi lançada em outubro de 2018 e ainda tem um longo caminho a percorrer antes de entrar em órbita em torno de Mercúrio. No entanto, Bepi já passou por Mercúrio e enviou novas fotografias. A Agência Espacial Europeia está animada com sua primeira missão quente. Todas as missões anteriores da ESA foram missões frias para objetos mais distantes no espaço, como Marte, o cinturão de asteroides, o encontro de cometas e outros lugares mais distantes do Sistema Solar. Bem, tudo que posso fazer é desejar sucesso para a Bepicolombo. Vamos torcer para que tudo corra bem em sua missão de 427 graus Celsius para Mercúrio. Vamos torcer para que a longa cauda de gases da exosfera do planeta, sódio, magnésio e potássio soprados da superfície de Mercúrio pelo vento solar, não embace as lentes nem cubra os painéis solares. Divirta-se! Arrivederci! TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna, porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 13 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com o planeta, que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático.
Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e, no entanto, segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot Exo 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler, alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri b. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali.
Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri B tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700d, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700d como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto, em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso,
pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas 2 estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, e podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. A cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada. Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. A Terra, nosso lar, a terceira esfera azul a partir do Sol, o único planeta onde sabe-se que a vida consegue se desenvolver. Temos cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor d'água e dióxido de carbono, um equilíbrio perfeito para suportar nossa respiração.
A troposfera é a parte mais baixa e densa da atmosfera terrestre, com de 8 a 14 quilômetros de espessura. É parte da atmosfera que muda constantemente nosso clima. Para que qualquer vida exista, precisaríamos dessa atmosfera e da mesma combinação de gases para respirar. Se todos os planetas do nosso sistema solar fossem combinados para se tornar uma mega-terra, então os humanos não teriam evoluído da maneira que somos hoje e teríamos um planeta muito diferente. Se pegarmos a paisagem de Marte, teremos apenas terra sólida sem grandes extensões de água. A Terra é o único planeta no sistema solar com corpos d'água. Uma das primeiras maravilhas a ser vista será o Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar. Ele ultrapassa a altura do Monte Everest em 2.300 metros desde a sua base. Valles Marineris é um grupo de desfiladeiros que faz com que o Grand Canyon nos Estados Unidos pareça dentro da média. Essa maravilha se estende por quase 4.000 quilômetros e atinge mais de 6 quilômetros de profundidade. Acima desses terrenos incríveis, existem muitos outros locais enormes em Marte, que são muito maiores do que os da Terra. O planeta poderia ser tão grande quanto Júpiter. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Teríamos o tamanho de Júpiter e os anéis de Saturno flutuando ao nosso redor. Os anéis podem parecer um grande pedaço de rocha no ar, mas na verdade são partículas de gelo e pedaços de rochas congeladas. Eles variam desde o tamanho de seixos até o tamanho de um carro. Os anéis de Saturno são sustentados pela gravidade exclusiva da região. Com muitas dessas rochas de gelo flutuando no céu, não haveria muita luz solar entrando no planeta, o que significa que o planeta sempre seria mais frio do que o normal, sem falar nas muitas luas que teria. Nosso mega-planeta também poderia ter muitas luas circulando acima de nós, contribuindo para as ondas gigantes. Júpiter é conhecido pela Grande Mancha Vermelha, um lugar com o dobro do tamanho da Terra, que tem tempestades semelhantes a furacões acontecendo há centenas de anos. A população da mega-terra se estabeleceria longe disso. Mercúrio é um planeta, mas se parece com a Lua devido a todas as crateras ao redor. Elas são devidas aos muitos asteroides e cometas que o atingiram ao longo de bilhões de anos, mas a paisagem aqui consiste principalmente de montanhas, planaltos, penhascos e vales. A bacia Calores tem quase 1.600 quilômetros de largura. Acredita-se que tenha sido formada por um cometa. Os desertos da Terra são sobretudo quentes e consistem em dunas, mas também possuem planícies e pequenas colinas. O maior deserto do mundo é o continente Antártico. Mercúrio não tem atmosfera para reter calor, então fica muito quente lá quando o Sol está voltado para ele, e muito frio quando o planeta se afasta da estrela. Nessa mega-terra combinada, os desertos provavelmente teriam uma paisagem semelhante à de Mercúrio. Os animais que viveriam nela provavelmente seriam algo como escorpiões gigantes e cobras do deserto, que tomam o sol durante o dia e saem para caçar à noite. Mas as altas temperaturas diurnas derreteriam qualquer um que passasse caminhando. E embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, ele não é o mais quente. Vênus tem temperaturas de quase 480 graus Celsius. Os cientistas acreditam que as terras dele são planas por causa das temperaturas extremas, mas nem tudo é plano, com alguns vulcões e áreas montanhosas. Provavelmente podemos encontrar esse terreno e clima perto do Equador, pois lá é sempre quente. Os humanos não conseguiriam viver lá, a menos que construíssem cúpulas especiais para manter a vida. Mas, como o megaplaneta seria enorme, nem todo o seu território precisaria ser povoado. Algumas áreas teriam a atmosfera adequada para respirar, mas alguns lugares poderiam não ter esses luxos. Nos polos, o clima provavelmente iria imitar o de Plutão, embora tecnicamente ele não seja mais um planeta. Em 2006, ele foi declarado oficialmente um planeta anão, e é ainda menor do que a Lua. Não se sabe muito sobre essa pequena rocha flutuante, exceto que é composta por cerca de 70% de rocha e 30% de gelo. Os cientistas acreditam que uma parte da superfície dele seja coberta por nitrogênio congelado e metano sólido, etano e dióxido de carbono. Uma vez que o megaplaneta seria enorme, a gravidade poderia ser muito forte. A gravidade de Júpiter é suficiente para dobrar o nosso peso. Os humanos provavelmente seriam muito altos e super grandes para combinar com o grande planeta. Até os oceanos seriam enormes. Nossos oceanos pareceriam pequenos lagos em comparação com o que a mega-terra teria reservado para nós. Os humanos precisam de algo em torno de 24 horas em um único dia. Nossos corpos se adaptaram muito bem a isso, mas não nos afetaria muito se o dia tivesse algumas horas a mais ou a menos. Não poderíamos viver em qualquer outro planeta sem usar o equipamento adequado. Não duraríamos mais do que alguns segundos em lugares como Júpiter, Netuno e Saturno.
Em Marte, é possível durar o máximo que você conseguir prender a respiração. A atmosfera é rarefeita e a gravidade é semelhante à nossa, mas você pode congelar. Mesmo sendo um planeta vermelho, na verdade ele é muito frio e tem calotas de gelo nos polos cobertas por dióxido de carbono. O mesmo vale para Mercúrio. Você só conseguirá durar lá o tempo que puder prender a respiração e deve estar no momento certo entre o nascer e o pôr do sol. As civilizações antigas não seriam tão variadas quanto na Terra, pois os terrenos e condições extremas não teriam permitido as descobertas e o comércio. Mas, eventualmente, à medida que os humanos desenvolvessem tecnologias especiais para certas áreas, diferentes culturas surgiriam. Muitos animais também evoluiriam de maneiras específicas e únicas. Porém, devido ao enorme tamanho do planeta, o isolamento e o fato de estar no topo da cadeia alimentar permitiriam que certos animais existissem desde o início do planeta sem evoluir. Portanto, seria possível que essa mega-terra tivesse dinossauros antigos vagando por aí, e eles seriam ainda maiores do que os da Terra. E embora haja uma grande chance de que alguns humanos sejam fisicamente diferentes uns dos outros, poderia haver até mais de uma espécie de humanos vivendo em extremos opostos do planeta. Por causa do isolamento, eles evoluiriam à sua própria maneira de acordo com o ambiente. Ao longo dos séculos, os avanços tecnológicos espalhariam diferentes culturas e estaríamos mais abertos uns aos outros. Certa vez, Neandertais e Homo sapiens viveram lado a lado e foram considerados as duas espécies de humanos. Os Neandertais eram inteligentes e usavam ferramentas para caçar e desenhar. Os Homo sapiens eram sobreviventes e ficavam vagando para descobrir novas terras. Poderia haver duas espécies humanas dominantes e outras menores que viveriam em certas áreas da Megaterra. Elas seriam maiores, mais resistentes e mais rápidas do que nós. Aqueles que vivem perto das árvores teriam membros alongados para se esticar e balançar de árvore em árvore. Os que vivessem em savanas provavelmente correriam muito rápido e teriam pernas longas para isso. Os países e as cidades seriam maiores do que os que temos na Terra normal. Um país poderia ser tão grande quanto a própria Terra. A população humana poderia chegar a dezenas de bilhões de habitantes. Uma tecnologia especial de transporte poderia ser inventada para as pessoas viajarem de um continente para outro. Percorrer essas distâncias poderia levar meses ou até anos se fossem usadas aeronaves normais. Assim, haveria trens de alta velocidade que viajariam muito rápido sobre a Terra e aviões parecidos com foguetes voando pelo céu. Viajar pelos oceanos exigiria navios extremamente resistentes. Viajar pelo Oceano Atlântico já é assustador para muitos, então imagine fazer uma viagem por um corpo d'água que seria potencialmente 8 vezes o tamanho da Terra. Precisaríamos de um barco maior. Haveria áreas a serem evitadas, como a Grande Mancha Vermelha com suas tempestades eternas, mas a indústria do turismo poderia ter um local para quem quisesse ver. É improvável que viver em um planeta tão grande se torne uma realidade para a maioria de nós tão cedo, mas os cientistas já estão discutindo idas para outros planetas para encontrar um novo lar para os humanos. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil km por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo.
Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá, mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela, estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E, por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos.
A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo, e o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria
sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua, que costumava orbitar J1407b, tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente, as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que, de repente, se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que há uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri-E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri-E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT-P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT-P7b é quase tão quente quanto uma anã branca.
Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas duas estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física.